Boa tarde, te Tudo ouço perfeitamente. ótimo. Tudo bom contigo? Sim, tudo bem. E você, como vai? Eu tô bem, graças a Deus. Melhor agora. E aí, preparada para falar sobre o autismo? Preparadíssima. Muito bem. E você, Fátima? Boa tarde. Tudo bom contigo? Boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz por estar debatendo esse tema aqui com vocês. Muito bem. Felicidade toda nossa de receber vocês duas aqui para falar sobre esse tema tão importante. Josimara para falar na parte técnica, né, como psicóloga, e Fátima para falar sobre a experiência, né, por ser mãe de uma pessoa autista. Eu começo com você, Josimara, para começarmos falando sobre o autismo. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é autismo e por que atualmente o autismo é também chamado de TEA. Certo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a participação. É sempre um prazer estar participando desses momentos que falam sobre temas tão importantes e o autismo, que é um tema tão relevante. E esse mês de abril, que é justamente o mês de conscientização, né? Para que a gente possa falar sobre esse tema, para que a gente possa quebrar esses tabus envolvidos sobre a questão do diagnóstico e para que as pessoas possam cada vez mais ter informação de qualidade, buscar ajuda e ter uma qualidade de vida melhor. Quero estender os meus cumprimentos à Fátima e quero também, na oportunidade, parabenizá-la pelo excelente trabalho que ela vem fazendo na internet. Eu conheci há pouco tempo, mas já quero ter o prazer de conhecê-la pessoalmente. E, assim, é muito importante que pais compartilhem suas experiências realmente, porque, assim, além de ajudar as crianças envolvidas, também é uma forma de cuidado com a saúde mental desses pais, né? Então, quero ter o prazer de conhecê-la pessoalmente, Fátima, e já te acompanho nas redes sociais. Muito bem, vai ser um prazer realmente conhecer ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. É isso, Fátima? E aí você, o que é que diz de Josimara? Josimara, obrigada pelos elogios aí. Eu sou tímida, apesar de não aparecer no YouTube. Acho super importante o que você falou, principalmente sobre a saúde mental dos pais. E o meu objetivo no YouTube é isso, é encorajar os pais e mostrar que há uma luz no fim do túnel. Quando eu descobri o diagnóstico também foi bem difícil e hoje em dia eu tento acalmar esses pais mostrando as minhas experiências. Muito bem. Pode continuar, Muito bem. Josi. Pode continuar, Bom, Josi. então respondendo, João, a pergunta sobre o que é o autismo, o que é esse transtorno do espectro autista. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é caracterizado por um desenvolvimento atípico. As manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, geralmente são uma das principais características onde os pais precisam ficar atentos e perceber algum prejuízo no desenvolvimento do seu filho, né? E respondendo à questão da pergunta sobre o porquê de chamar TEA, a questão de chamar TEA e não somente o autismo é por conta da questão do espectro. Por que espectro? O que significa essa palavra? A palavra espectro, ela é sinônimo de conjunto, agrupamento, e não existe um autismo único. Existem várias formas onde a criança manifesta sintomas, ela pode manifestar sintomas diferentes, claro que tem os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista, mas essas crianças elas podem transitar nesse espectro. Então, elas podem apresentar alguns sintomas, alguns prejuízos, mais em uma área, né, e talvez não tanto em outras. Então, a ideia do espectro, TEA, significa justamente a abreviação do nome transtorno do espectro autista. Então, a ideia de usar transtorno do espectro autista e não somente autismo é justamente a gente olhar para esse diagnóstico de que ele pode se manifestar de várias maneiras diferentes. Muito bem, obrigado, Josimara, pela sua explicação. Fátima, eu queria que você falasse agora, né, como você descobriu o autismo em sua filha, Fátima. Então, o primeiro sintoma que nos chamou a atenção foi o atraso na fala.
eu tinha recém perdido meu filho, né? Maria Eduarda teve um irmãozinho mais novo que ela e eu tive que ficar um pouco afastada para cuidar dele durante 10 meses. Quando ele veio a falecer, eu comecei a prestar muito mais atenção em Maria Eduarda e percebi esse atraso na fala. Ela falava muitas palavras soltas, mas não desenvolvia um diálogo, não tinha feedback. E aí nós já conhecíamos Águeda, que é neuropediatra, que só os neuropediatras que podem fechar diagnóstico de autismo. Só que eu levei em Águeda achando que o atraso de fala era algo mais simples, que era falta de estímulo por conta da minha ausência. Só que daí, quando chegamos lá, na primeira consulta, ela já falou, vamos investigar o autismo. Então, o sinal de alerta foi o atraso na fala. E também é muito comum esse ser o primeiro alerta dos pais. Aí, depois que a Águeda falou em autismo, que eu vim perceber outros sinais, que era andar na ponta dos pés, que ela andava. Ela fazia muita ecolalia, que ela só repetia o que a gente falava. Então, foi daí que eu comecei a pesquisar, não conhecia quase nada sobre o assunto. Mas foi esse sinal aí, o atraso na fala. No caso, Duda é filha única. No caso Duda agora. é filha única. Obrigado, Fátima, pela sua participação aqui, por essa pergunta. Josimara, qual é a causa do autismo, Josi? Bom, então, João, a etiologia, a origem do transtorno do espectro autista, ele ainda permanece desconhecida. As evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas sim a interação de fatores genéticos e ambientais que podem aumentar o risco de vir a criança ter o autismo, né? A interação desses fatores, elas parecem estar relacionadas ao TEA. Por exemplo, os fatores são os que podem aumentar, né, ou diminuir o risco de TEA. É justamente o quê? Durante a gestação, ou no início da gestação, a exposição de agentes químicos, deficiência de vitamina D e ácido fólico, uso de substâncias durante a gestação, prematuridade, baixo peso ao nascer. Então, esses fatores, eles são considerados como fatores de risco, mas não há ainda uma evidência científica comprovada que define uma causa única do autismo. Muito bem. Nesse caso, né, Josimara, então, como não tem uma evidência científica ainda comprovada, mas possivelmente, né, fatores genéticos, mas também misturados com o fator de ambiente, né, o que interfere muito em muitas coisas, não só o autismo, né, muitas coisas são interferidas por conta disso, né? Isso mesmo, então, exatamente. Então, quando a gente fala de fatores de risco, é extremamente importante a gente diferenciar de causa, porque o fator de risco, ele é uma probabilidade, é uma possibilidade de que, assim, a somatória de todos esses, a probabilidade genética, a disposição genética de vir a desenvolver, mais a somatória dos fatores ambientais. Então, durante a gestação, por isso que, assim, há uma série de recomendações para gestante, né, de coisas que não podem, porque justamente pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, né? Então, é importante se atentar a essas questões e evitar situações de risco como essas que eu salientei. E aí, Josimara, para o ouvinte que está sintonizado na Macabus FM agora, né, e ouviu basicamente as principais causas, não, como você falou, e se esse ouvinte desconfiar que o filho tem autismo, né, se for de uma forma diferente de Fátima, o que esse ouvinte ele deve fazer? Ótimo, então. Desconfiou, percebeu algum atraso no desenvolvimento da criança, seja atraso na fala, enfim, algum atraso de uma maneira geral no desenvolvimento da criança, o indicado é você buscar um neuropediatra, né? Por quê? Porque esse neuropediatra, ele vai levantar algumas hipóteses se possivelmente ele suspeitar de que essa criança possa estar dentro do espectro, ela vai solicitar aí algumas avaliações como de um psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, assim, aí a avaliação, ela envolve toda essa equipe. Então, se a pessoa percebeu, o primeiro passo é o quê? Buscar um neuropediatra. Muito bem, Josimara. E sobre isso, Fátima tem a experiência a falar. Pode falar, Fátima.
Eu só quero abrir um parêntese aqui para falar sobre os professores, porque tem Sim. muitas crianças que são os professores que percebem na sala de aula. E tem alguns que ficam meio com receio de alertar os pais, mas é muito importante. Você, professor que está ouvindo, é importante que vocês, se perceber, dá o alerta aos pais. Muito bem. E, Josimara, além do que você falou que deve fazer o encaminhamento, né? Existe algum outro exame, né, que confirme o autismo, Josimara? Então, o autismo, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é essencialmente clínico. O que significa isso? Não tem um exame clínico, um hemograma que vai detectar que aquela criança ela está dentro do transtorno do espectro autista. O que acontece é que assim, a criança vai apresentar esses prejuízos, o médico ele pode solicitar alguns exames, o profissional ele pode solicitar alguns exames para diagnóstico diferencial. O que significa isso? Ele pode descartar outras possibilidades para que a hipótese seja confirmada ou refutada. Mas não existe ainda um exame que comprove que a criança tem autismo. O diagnóstico ele é feito por toda essa equipe multidisciplinar, como eu salientei, né? E quem fecha esse diagnóstico é o neuropediatra, com base em todas as solicitações e avaliações que ele solicita para outros profissionais também, para entender todo o desenvolvimento dessa criança em todas as áreas específicas, sociais, comunicação e tudo mais, porque existem testes que nos mostram mais ou menos como essa criança está na curva de desenvolvimento. Então, dentro desses testes, que são questionários, que são perguntas, que são observações, com pais, escola, com a criança, com as pessoas que convivem com a criança. Então, é uma avaliação que é feita de um funcionamento geral dessa criança para compreender quais são os prejuízos que esses atrasos estão gerando e, assim, confirmar ou refutar a hipótese do transtorno do espectro autista. E aí, sobre isso, eu volto a falar aqui com Fátima, né? Como é que está sendo o diagnóstico específico da sua filha, Fátima? Maria Eduarda também, a neuropediatra pediu uma ressonância de crânio e um BERA. BERA que é para ver a questão da audição, porque tem alguns autistas que a mãe chama pelo nome e ele não responde. Aí é importante fazer esse exame, mas para descartar a surdez. Sim. E a questão da ressonância para descartar alguma outra questão de outro diagnóstico. Mas, igual ela falou, não tem nenhum exame clínico para fechar o diagnóstico. Maria Eduarda, atualmente, ela faz acompanhamento, faz terapias, porque o autismo não tem cura ainda, mas tem tratamento. Ela é acompanhada por psicólogo, psicopedagoga, fono, TO, e agora a gente também está fazendo fisioterapia, porque tudo isso vai melhorar o dia a dia dela. E esse tratamento, Fátima, todos aqui em Macaúbas? Aqui em Macaúbas tem um centro muito bom, que é chamado de CAESPEN, que a maioria das terapias de Duda é lá, e a fisioterapia também nós estamos conseguindo via SUS. A terapeuta ocupacional, não temos essa profissional aqui em Macaúbas. E nós levávamos ela em uma terapeuta ocupacional em Paramirim, particular. Só que quando veio a pandemia a gente parou e aqui na nossa cidade não temos. É uma profissional muito importante para as crianças autistas que ajuda muito nas questões sensoriais. Os autistas sofrem muito com isso. E é um acompanhamento a longo prazo. Algumas crianças recebem alta, outras têm que fazer esse acompanhamento enquanto houver necessidade. Maria Eduarda, desde 3 anos, que tem diagnóstico fechado, e desde 3 anos que ela é acompanhada até hoje por esses profissionais. Muito bem. 12 e 18, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, só para tomar um pouquinho de água. É rapidinho, viu? Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no 103 Notícias. De volta aqui com a nossa entrevista hoje no 103 Notícias, falando sobre o autismo. Para falar desse tema tão importante, nós convidamos a psicóloga Josimara Oliveira e a mãe de uma criança autista, Fátima Magalhães. Agora, voltando do intervalo,
A gente estava falando anteriormente, né, sobre a questão do autismo, que não tem cura, como as entrevistadas falou, mas como é o tratamento, Josimara? Você poderia especificar um pouquinho mais para o ouvinte? Sim. Então, como você colocou muito bem, é justamente isso. O autismo, ele não tem cura, mas tem o acompanhamento, o tratamento, onde é voltado justamente para ajudar essa criança a superar as dificuldades que ela tem em áreas específicas, né? Que uma das características principais é na questão social. Então, o tratamento, ele envolve uma série de profissionais, como o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, como a Fátima bem pontuou, que é um profissional também extremamente interessante no tratamento e acompanhamento dessas crianças por questões sensoriais, né? Uma grande parte dos autistas, eles têm essa questão sensorial um pouco mais sensibilizada, então o acompanhamento com esse profissional contribui bastante para o desenvolvimento também. E o acompanhamento, o tratamento, de uma maneira geral, visa justamente estimular essa criança para que ela possa vir a desenvolver mais conexões cerebrais e para que ela possa formar cada vez mais conexões cerebrais e aprender coisas novas o quanto antes. Então, por isso, João, que a gente ressalta, nós profissionais que trabalhamos com crianças com atraso no desenvolvimento, que a estimulação precoce ela é extremamente importante. A criança apresentou atraso no desenvolvimento, seja na fala, seja em algum âmbito, é importante que ela já comece a estimulação. Por quê? Porque quanto antes começar, melhor para essa criança e mais ela vai ter facilidade de criar essas conexões cerebrais por conta de algo que a gente chama neuroplasticidade, que é justamente a capacidade que a criança tem maior de se adaptar e de aprender coisas novas. E na questão do autismo, uma questão também importante é que assim, uma parcela deles tem dificuldade em lidar com rotinas, com situações novas, com questões novas, porque eles gostam muito de previsibilidade, eles gostam eles são mais objetivos. Então, por isso que assim, o quanto antes começar essa estimulação, seja da fala, seja de alguma outra dificuldade identificada, estereotipias, por exemplo, é importante que essa família comece já a estimulação, mesmo que essa criança ainda esteja em processo de avaliação. Se vai fechar o diagnóstico ou não, isso é algo que vai se decidir futuramente, mas antes é importante começar a estimulação. Identificou que a criança apresenta atraso no desenvolvimento, na fala, na interação social, comunicação de alguma forma, começar a estimulação para que possa criar essas conexões cerebrais. E a primeira infância é a fase mais importante para começar essa estimulação, porque é esse momento que a criança tem essa neuroplasticidade, mas tem uma ênfase maior. E aí, Josimara, sobre tudo que você falou, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, a importância dessa terapia envolver também a família, né? Porque, como você disse, a importância da família descobrir logo cedo e a terapia completa envolver a família também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Assim, é extremamente importante envolver a família. Por quê? Porque, assim, as terapias, o que acontece? Infelizmente, a gente ainda não tem, por exemplo, assim, a gente percebe que mesmo no SUS e no sistema particular, a gente percebe que, assim, há uma deficiência ainda em relação à capacitação de profissionais nessa área. E há também uma questão, assim, principalmente pelo SUS, de manter um acompanhamento adequado. Por quê? Porque às vezes a criança precisa de mais atendimentos semanais e não um só. Então, o que acontece? Acaba que fica um pouco prejudicado nisso, porque a criança ela precisa de um acompanhamento, de uma intervenção mais intensiva. Então, por que a participação da família é tão importante? É extremamente importante.
Porque o que ela vai aprender ali com os profissionais, é importante que os pais sejam orientados para continuar essa estimulação em casa, né? Porque a terapia, ela é justamente para que ela aconteça, essa estimulação toda, essa aprendizagem, essas conexões cerebrais aconteça ali no momento da terapia, mas que também os pais sejam orientados, os responsáveis sejam orientados, e também eu acrescento, os professores sejam orientados sobre manejos, diferenciar birra de crises, estereotipias, como conduzir, como ajudar. Então é importante que assim, as pessoas que têm convivência com essa criança, pai, mãe, responsável, cuidador, entenda sobre o funcionamento daquela criança, entenda os níveis de comprometimento daquela criança e sejam orientados para como vai manejar. Porque o intuito da terapia, o principal objetivo do acompanhamento é desenvolver autonomia e independência nessa criança dentro das possibilidades dela. Neste caso, Josimara, antes de voltar aqui com Fátima, neste caso, para a pessoa da família, qual é o profissional, então, indicado para essa pessoa ter o acompanhamento também? Então, o psicólogo. Que é o melhor. Então, porque o psicólogo, o que acontece? Não que os outros profissionais não vão orientar, porque cada um vai orientar de acordo com a terapia que é realizada, porque o acompanhamento que é feito com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, com o psicopedagogo, terapeuta ocupacional e outros que podem estar também junto, é importante que todos eles tenham, não somente o psicólogo. Claro que o psicólogo ele pode dar uma atenção maior ali, justamente porque a gente também tem o cuidado de olhar para as dificuldades dos pais, porque os pais também podem ter algumas dificuldades ali no manejo, como é que está o processo de luto, sobre a questão do diagnóstico. Então, assim, o psicólogo ele pode ter essa visão mais abrangente, mas é importante que todos os profissionais que acompanham essa criança tenham diálogo com os pais. Toda sessão de terapia é importante que tenha diálogo com os pais e tenha contato com os professores, porque essa rede de apoio que vai e que se funcionar realmente dessa maneira conjunta, a criança tem muitas possibilidades de desenvolvimento. Muito bem, obrigado, Josimara, por essa fala sua, que é muito importante, inclusive. Aí eu volto com Fátima aqui. Fátima, sobre essa questão da terapia, né? Como é que a família de Duda, não falo só Fátima, no caso a família de Duda, ela está se envolvendo nessa terapia, Fátima? Então, graças a Deus, a família dá muito apoio para a gente e muito boa todas essas falas aí da Josi. É super importante a família estar envolvida. Eu estou fazendo um curso na internet, que tem uns cursos muito bons, que é um curso específico para pais, para o manejo dos pais no dia a dia. É importante que tenha esse vínculo entre os profissionais e a família. A psicóloga de Duda me ajuda muito. A criança autista vai passando por fases. Maria Eduarda agora está em uma fase um pouco complicada, que é em relação às frustrações. E também a gente está buscando autonomia. E nisso, a psicóloga que está me ajudando. Então, é importante que a família se informe, faça cursos, que todos da família se interessem por essa criança, porque rede de apoio é realmente muito importante. E não adianta ficar focado só na terapia com o profissional. 1 hora de terapia, 1 hora de fono, 1 hora com a psicóloga. A família tem um trabalho muito importante. E eles precisam ser também qualificados para trabalhar com essas crianças, porque é um pouco complexo. Mas o que eu aconselho para os pais é isso: vá para a internet, faça cursos bons, cursos que tenha, que seja dado por profissionais também, né? Geralmente são psicólogos que dão esses cursos, é um psicólogo que é formado em aba que dá o curso para os pais. E, inclusive, né, você falou no bloco anterior, e Josimara falou agora também, em relação aos professores também, né? Então, a importância dos professores também serem qualificados, não é isso, Fátima? Exatamente. Tem a lei do autista que diz que as crianças autistas têm direito a um AT, que é um auxiliar terapêutico, e essa pessoa também precisa ser qualificado para isso.
porque é um diagnóstico um pouco desconhecido, nem alguns professores não sabem lidar ainda, né? Importante também que esses professores sejam qualificados, né? Capacitados. E aí, Fátima, ainda falando sobre isso, você e talvez alguma pessoa da sua família já passou por situações desconfortáveis, né, por ter uma pessoa autista na família? A gente sabe, né, que é um ser humano como todos nós. Tem as mesmas coisas, né, os mesmos órgãos que todos nós, mas infelizmente pode ter uma questão de preconceito. Isso você sofre, Fátima? Você poderia falar ou não? Então, o autismo é uma deficiência invisível, né? Então, eu não sofro tanto assim. Porque tem algumas pessoas que falam, ela nem parece autista. Mas já teve algumas falas, por exemplo, de uma pessoa que falou, porque você está falando sobre o autismo dela na internet, na rede social, está expondo ela, não precisa disso. Tipo, me criticando por estar falando sobre o autismo. E, na verdade, não é vergonha nenhuma. O autismo é um diagnóstico que está cada dia mais presente, né? Graças a Deus temos profissionais para hoje aqui na cidade, para dar esses diagnósticos, e o autista tem vida normal, tem que ser encarado com normalidade. E a sua rotina tem muitas coisas de diferente da rotina da maioria das pessoas por conta de conviver com uma filha autista, Fátima? Maria Eduarda é autista grau 1, então ela não tem muita diferença do dia a dia dela, não. Só as terapias, né? Que ela tem uma agenda bem cheia. Ela tem aula pela manhã e geralmente à tarde sempre ela tem alguma terapia. A única diferença é essa, que ela tem que ser acompanhada por esses profissionais, mas no dia a dia ela é uma criança que já está bem independente, é uma criança verbal, né, que é mais fácil lidar do que os autistas não verbais, o grau 2 e 3, creio que é um pouco mais complicado, mas Maria Eduarda, ela tem um dia a dia como qualquer outra criança. E eu tento mostrar isso também no meu canal no YouTube. Muito bem, graças a Deus, né? Eu vou mais uma vez a um rápido intervalo, 12h37, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta aqui com Josimara e Fátima. De volta aqui com a nossa entrevista de hoje sobre o autismo. E aí eu vou mandar um abraço para todos, né, que estão sintonizados no 103,9 FM, todos que estão mandando mensagem aqui no WhatsApp. Boa tarde para todos vocês, abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Todos que estão no Instagram, acompanhando em vídeo também a nossa entrevista aqui. Inclusive tem o comentário aqui no Instagram, Zeline Santos, Fátima Magalhães arrasando. Parabéns a você e a todos da programação. Eu agradeço, Fátima também agradece. Grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma participação do ouvinte que está aqui. É Silene Pereira, né? Lá de Bipitanga também. Valeu, grande abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Falando em Bipitanga, né? Josimara está lá, né? Falando ao vivo, em tempo real, pelo telefone aqui, e Fátima ao vivo nos estúdios da Macaubus FM. Aí, Josimara, você explicando tão bem, né, sobre o autismo, aí eu queria que você falasse um pouco, né, para os ouvintes, como você se especializou, como você começou a gostar sobre esse tema. Você poderia compartilhar com a gente, Josimara? Sim, com certeza. Então, tudo começou na minha formação. Eu me formei em São Paulo. E lá eu comecei a ter experiências, principalmente nos estágios, com crianças que tinham atraso de desenvolvimento, mas que estavam em processo de avaliação, né? Então, era uma disciplina de avaliação psicológica, psicodiagnóstico. Então, foi aí o meu primeiro contato com as crianças, foi no estágio. E o meu interesse começou a despertar aí. Logo depois, eu tive estágios também nas escolas, e lá também a gente se deparava com essas demandas. E como essas crianças que apresentavam algumas dificuldades de interação social, principalmente como é a questão do autismo, como era manejado isso. Então eu percebia que tinha uma demanda muito interessante em relação a isso. Logo depois, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar justamente com esse público, crianças que tinham algum diagnóstico, e aí logo o meu interesse começou a aumentar.
Os cursos eu fui fazendo no decorrer, porque assim, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, e assim, e é uma área que a gente precisa estar sempre se atualizando, porque sempre tem outras demandas, sempre tem leis que acrescentam, tem coisas que modificam. Então, eu vejo que assim, a minha trajetória com essa questão do autismo, com a educação inclusiva, foi um processo. Né? Então, e conforme eu fui passando por esse processo, eu fui procurando cursos, conhecendo mais. Teve um curso, inclusive, que assim, foi muito interessante, que foi muito importante que fez, que foi um divisor de águas, que foi sobre alfabetização no autismo, como buscar estratégias para despertar o interesse, a interação social. Então, acho que eu fui entrando, foi um processo, e eu fui interessando. No processo, eu fui me interessando. E eu comecei na faculdade, que foi o momento que acho que foi um começo que abriu janelas e portas nessa minha trajetória com crianças, principalmente, João. Muito bem, parabéns, Josimara. Sobre isso, Fátima vai acrescentar um pouquinho. Pode falar, Fátima. Então, sobre essa questão de autista adulto, meu marido faz parte do Conselho de Pessoas com Deficiência aqui, e eu acho importante falar sobre políticas públicas. Porque para a criança falam muito de terapia, diagnóstico precoce, só que hoje em dia está tendo pessoas adultas diagnosticadas, que só perceberam e acho que estudaram sobre o assunto agora. Então, é importante que se desenvolva políticas públicas para autistas adultos. E aqui em Macaúbas, eu e o meu marido já estamos tentando ver essa questão também. Sim. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do trabalho, né? Que eles precisam de ser capacitados. Sim. Tem leis já, né? Que tem a cota de pessoas para pessoas com deficiência, e o autista entra nessas cotas também. E para falar de autista adulto é isso, é políticas públicas. E eu lembro também que eu ouvi a fala de uma pessoa com deficiência recentemente, que ele falava assim: nada sobre nós sem nós. Hoje, eu estou aqui falando sobre autismo, como mãe de Maria Eduarda, mas eu respeito e entendo que esse não é meu lugar de fala. Espero que daqui 10 anos esteja ela aqui, porque aqui em Macaúbas eu não conheço nenhum autista adulto, mas esse é um lugar de fala deles. E eles têm condições de estar falando sobre isso, né? Isso. Então, é isso. Eu queria ressaltar isso. Tenho muito respeito por essa fala das pessoas com deficiência, que eles têm que ter o espaço deles. Eles precisam ser ouvidos. E aqui na nossa cidade precisa muito trabalhar políticas públicas para as pessoas com deficiência. Neste caso, né, Fátima, você fala como a experiência de uma pessoa que convive. E aí você quer dizer que também tem que ter o espaço da pessoa própria que tem aquela experiência com o autismo, que ela própria, quando ela ficar adulta, claro, ela vai ter o espaço também para falar. Josimara, falando já em pessoa adulta, autista, você poderia falar para o ouvinte como será uma pessoa assim adulta? Ele poderá trabalhar, ele poderá desenvolver muitas coisas também? Acredito que muita gente tem essa dúvida também. Você poderia falar, Josi? Sim. Então, é totalmente possível que essa criança possa vir a se tornar um adulto funcional, né? Ela pode, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, é claro que assim, os sintomas, os prejuízos, eles aparecem ali naquele momento inicial. Se ela recebe o apoio, estimulação, se ela recebe todo um amparo para um desenvolvimento saudável, é totalmente possível que ela possa trabalhar, que ela possa casar, que ela possa realizar os sonhos dela. O que vai, e é o que a Fátima pontuou logo antes aí, que eu achei extremamente interessante, que é justamente ter mais políticas públicas que possam garantir isso, porque é possível isso. Mas essa criança, ela precisa ser muito bem amparada nesse processo de desenvolvimento dela, para que ela possa vir a trabalhar, vir a estudar, fazer o curso que ela se interessar, e que ela possa escolher o que ela vai fazer.
é tão possível que, assim, no YouTube tem vídeos, no Instagram, inclusive, tem muitos profissionais que, assim, a gente acompanha entrevistas. Tem médicos que são autistas. Tem vários outros profissionais que têm o diagnóstico de autismo. O autismo, ele não vai incapacitar. Se a criança recebe esse amparo, se a criança é estimulada, faz as terapias, recebe esse amparo e toda essa rede de apoio e tem políticas públicas para garantir o seu direito, é possível, sim, que ela vá para o mercado de trabalho e que ela realize os sonhos dela. Muito bem, Josimara, aí outra dúvida, né, de algumas pessoas, homens e mulheres têm a mesma possibilidade de desenvolver o autismo, ou o homem tem mais ou a mulher tem mais? Então, na questão do transtorno do espectro autista, a prevalência maior é em homem. E aí o que acontece? Por que a prevalência é maior em homem? Ainda não tem estudos que comprovem o porquê dessa diferença. Por que acomete mais o sexo masculino do que o sexo feminino? Alguns estudos apontam que essa diferença ela pode estar relacionada à estrutura de funcionamento cerebral. Porque o cérebro feminino e o cérebro masculino é comprovado cientificamente que o funcionamento é diferente. Então, mulheres têm uma tendência de ter mais habilidade em algumas coisas, homens em outras, mas isso não significa que mulheres não possam escolher fazer coisas e profissões, enfim, né? Isso é um assunto importante também de abordar. A gente está falando de probabilidades, de possibilidades, né? Então, alguns estudos apontam que essa prevalência maior no sexo masculino seja por conta dessa estrutura de funcionamento cerebral, mas não tem cientificamente comprovado claramente isso. São hipóteses, possibilidades que ainda estão sendo discutidas no âmbito acadêmico, mas que é importante a gente saber, Sim. Mas é importante a gente flexibilizar também, porque daqui a um tempo pode mudar, pode sair um estudo que comprove algumas coisas, outras mais, como eu salientei. É um assunto, é um âmbito que o tempo todo está tendo estudo, está tendo uma visibilidade maior, então é importante a gente se atualizar para a gente saber como é que está o andamento dessas informações. Por isso que você falou, né, sobre a importância da pessoa sempre se atualizar sobre isso, né? E aí, Fátima vai completar sobre isso. Pode falar, Fátima. É por isso que o autismo é representado pela cor azul. Não sei se alguém já ouviu falar o termo anjo azul, crianças, anjinhos azuis, por conta disso, que antes, alguns estudos apontam que a maioria dos autistas é do sexo masculino. Interessante. E eu li alguma coisa também falando que as mulheres conseguem mascarar mais os sintomas. Igual ela explicou sobre o cérebro aí, tem um pouco disso também. Mas realmente, por isso que é a cor azul, porque a prevalência é no sexo masculino. O autismo é considerado uma doença rara? Então, como nós estamos percebendo, e os ouvintes, eu acredito, alguns ouvintes que já conheçam alguma criança ou algum adulto, o diagnóstico vem aumentando. E assim, não é que não existia autismo, não tinha autismo, e de agora que começou a aparecer. Não é isso. A gente precisa tomar cuidado quando a gente lê essas informações. Quando a gente vê que o número de diagnóstico está aumentando, não significa que não existia e agora passou a existir. O que significa é que o desenvolvimento da criança, a saúde da criança passou a ter mais visibilidade de um tempo para cá. E o que acontece? Mais profissionais estão se capacitando, ainda há necessidade de um número maior, buscar cada vez mais, mas assim, tem um número já interessante de profissionais se capacitando nessa área, muitos estudos envolvendo essa área. E o que acontece? Quanto mais estudos, quanto mais profissionais, quanto mais as pessoas têm acesso a esses profissionais, quanto mais as pessoas têm acesso à informação,
mais a gente vai identificar os critérios diagnósticos, mais vão ficar delineados os critérios diagnósticos e mais a gente vai conseguir ajudar essas crianças a se desenvolver de uma maneira autônoma, independente, cada uma dentro do seu potencial. Então, assim, não é raro, e não é raro, não é porque agora começou a chover casos de autismo. Não é isso. Agora está tendo uma prevalência maior porque as crianças estão sendo um pouco mais assistidas. Tem a internet, que hoje é uma ferramenta excelente, isso, quando bem utilizada. Então, as mães percebem, os pais percebem, mais as mães, né? Que algo não está indo da maneira como deveria ir. E na internet, ou conversa com um profissional, e aí talvez o acesso tenha aumentado, profissionais. Então, a soma de vários fatores estão influenciando para que as crianças estejam sendo mais assistidas. Muito bem. Aí, Fátima, voltando aqui com você, para você, né, por você ter uma filha autista, quais os ensinamentos que isso traz para a sua vida? O que isso traz de lição, Fátima? Pode falar. Então, eu desenvolvi mais a minha empatia, sabe? Depois desses diagnósticos dos meus filhos. Porque até então, você muitas vezes se colocava no lugar do outro, mas é diferente quando você sente na pele. Aí, acho que é isso que melhorou muito na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa melhor vendo Maria Eduarda. E também a questão da resiliência, que é eu estar sempre me preparando para o melhor. Porque eu já sofri muito, mas hoje em dia eu digo que a palavra que me resume é resiliência, porque eu sempre me fortaleço diante de qualquer situação. E essa questão da empatia melhorou muito a minha vida. Hoje em dia eu me coloco muito mais no lugar do outro. Depois que eu passei por experiências assim na pele, né, você consegue se colocar mais no lugar do outro. E sobre isso, Fátima, como você consegue ajudar outras mães que também têm filhos autistas e até outros tipos de deficiência, né? O trabalho que você faz, acredito que ajuda muitas outras pessoas. Como é que você faz esse trabalho, Fátima? Eu gravo vídeos no YouTube falando sobre autismo, no Instagram também, sempre que eu posso, eu estou informando as mães sobre isso. A única coisa que eu tenho a oferecer são minhas experiências e o pouco de conhecimento que eu tenho. Então, acredito que eu ajudo algumas mães nesse sentido e também eu tento mostrar para eles que é um diagnóstico difícil, sim, o dia a dia é complicado, sim, mas que tem luz no fim do túnel. Maria Eduarda hoje é uma criança que já sabe ler e escrever, ela tem muita potencialidade, eu acredito muito nisso. E eu sempre falo lá no meu canal que você tem que acreditar no potencial do seu filho. É tijolinho por tijolinho, é a passo de formiguinhas, mas o resultado vem. Então, é importante continuar com terapia, conversar com os professores. No dia a dia ali, você está sempre presente, porque seu filho vai desenvolver. Ela está com quantos anos, Fátima? Maria Eduarda tem 8 anos. E qual é o canal seu do YouTube? Pode falar pro ouvinte que quiser acompanhar você. O nome do canal é Fátima Magalhães. E no Instagram também é Fátima SS Magalhães. Muito bem. 1h em ponto. Eu vou a mais um rápido intervalo. É rapidinho, porque tem participação aqui do ouvinte também. A gente vai acompanhar a participação do ouvinte. Na volta, a gente continua com a nossa entrevista. De volta aqui com a parte reta final da nossa entrevista sobre o tema autismo com a psicóloga Josimara Oliveira e também a mãe de uma criança autista, Fátima Magalhães. Muito obrigado, muitas pessoas aqui participando, inclusive no Instagram também, o Instagram GB Magalhães está mandando um abraço para a prima Fátima, grande abraço. Ele está em Salvador, não é isso, Fátima? Isso. Abraço para você, muito obrigado, muita gente acompanhando de longe também, é um tema super importante também, muitas pessoas participando aqui também no WhatsApp da Macabus FM, abraço a todos vocês, né? E sobre o tema, aí eu tenho a participação aqui, que é de Manuel Fernando Paulino. Manuel Fernando Paulino, inclusive ele foi colega meu, né, quando eu estudei, e ele é uma pessoa deficiente, né, uma pessoa deficiente física, e ele gostaria de saber se o município tem prestado algum atendimento na escola no sentido de democratizar o acesso desses alunos à educação.
E aí eu passo a pergunta tanto para a Fátima como para a Josimara. Pode começar, Fátima. O município tem o CAESP, né, que é um centro que atende essas crianças com alguma dificuldade intelectual, e eles têm psicopedagogos que dão assistência às crianças e às escolas. Esse ano, acho que na jornada pedagógica, teve a participação dos profissionais do CAESP para dar suporte para as escolas que têm crianças com deficiência. E depois de uma live de Flávio também, surgiu a proposta de ter mais salas AEE aqui no município, que é educação especializada, né, para pessoas com deficiência. E que eu saiba, são esses os trabalhos voltados para essa questão de educação para criança especial aqui. E eu defendo muito a inclusão. Sim. E a maioria das crianças aqui com deficiência, eles estão em sala regular. Muito bem. Josimara, o que você tem a complementar, Josimara? Inclusive você é em Bipitanga. Ótimo. Então, para complementar, justamente, aqui no nosso município existe, sim, uma equipe que dá suporte para essas crianças. E o que eu oriento aos pais é justamente que converse com as escolas, com os professores, com os diretores, para se informar, né? Quais os serviços são prestados, o que tem, o que está funcionando e o que pode ser feito para contribuir para o desenvolvimento dessa criança da melhor maneira possível. Existe uma equipe, mas é importante que tenha o diálogo com a escola para que chegue até essa equipe. E aí, Josimara, eu queria que você falasse os direitos e os benefícios sociais de uma pessoa autista, né? Muitos ouvintes e deve estar na dúvida. Por conta do problema de saúde, no caso, a pessoa ela tem direito e também tem os benefícios. E aí você poderia falar para o ouvinte? Ótimo, claro. Eu selecionei alguns para compartilhar, mas existem outros e é importante que as pessoas busquem se informar a respeito de onde elas podem ir, de onde elas podem solicitar. Eu vou compartilhar alguns aqui, mas é importante que, e como a Fátima também contribuiu e compartilhou no decorrer da fala dela, o quanto que é importante a participação, né, das pessoas com deficiência na luta e na defesa dos seus direitos e benefícios. Então, vou compartilhar alguns e eu ressalto essa fala para que a gente continue na luta, para que outras políticas públicas possam ser acionadas, sancionadas, né? Então, vamos lá. Tal como toda pessoa que é diagnosticada com TEA ou pessoas que têm, por exemplo, algum outro comprometimento, algum outro diagnóstico, é importante relatar que essa pessoa ela tem pleno direito à educação em escolas regulares, sejam públicas ou particulares. Estar na sala de aula comum é um direito, né? É um direito da pessoa diagnosticada com TEA, socializar e aprender com outras pessoas. Por lei, toda criança tem direito em conviver em sociedade. É importante ressaltar aqui também que nenhuma escola pode recusar a matrícula de qualquer estudante com base em seu diagnóstico médico. Isso é importante a gente frisar aqui. Nenhuma escola pode recusar a matrícula de um aluno por conta do seu diagnóstico, tá? Até mesmo dificultar seu acesso. Isso representa crime. Então, em hipótese alguma, a escola pode recusar a matrícula ou dificultar o acesso a essa matrícula. O direito de frequentar a escola particular, regular, plenamente, é algo que deve ser preservado, assegurado, seja pública ou seja particular. Aí é os pais que vão decidir isso. Nenhuma dessas duas podem negar o acesso à educação. É um direito. Então, esse é um direito
esse direito precisa ser assegurado, né? E ele é amparado por leis brasileiras. E justamente o que ampara, uma das leis que ampara esse direito é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela determina o acesso de crianças e adolescentes com deficiência à educação. E isso não pode ser negado, como eu salientei, sobre qualquer argumento, tanto na rede pública quanto na rede particular. Além disso, outra coisa importante também é que, assim, na questão da escola particular, a escola também não pode cobrar taxas extras, utilizando o argumento, a justificativa que a criança tenha a deficiência, tá? Então é importante compreender que esses direitos precisam ser assegurados. Isso em relação à questão da educação. Outra questão importante também, em relação à educação, é que não é só garantir a matrícula. É importante que a escola busque, estude, para que aconteça justamente a inclusão dessa criança, para que ela participe e também se desenvolva. Não é só colocar lá e dizer que está acontecendo, não. Muito bem. Precisa garantir que ela esteja sendo muito bem amparada, porque isso é incluir. Colocar lá e não dar suporte, isso não é inclusão, tá? É segregar. Então, é importante a gente ressaltar isso. Outra questão importante da gente compartilhar aqui é que, quando comprovada a necessidade, a escola pública ou particular precisa oferecer um acompanhante terapêutico para este aluno. No caso do aluno, do estudante que tem autismo, essa criança, uma das características diagnósticas é a questão da interação social. Então, essa criança, ela tem dificuldade na interação social. Esse acompanhante terapêutico vai fazer com que ela participe mais, vai ajudar no processo de inclusão mesmo, para que ele não fique isolado sozinho. Então, se comprovada a necessidade, esse aluno tem direito de ter um acompanhante terapêutico também. Outra questão importante aqui é uma lei que foi sancionada recentemente, em 8 de janeiro de 2020, que é uma lei conhecida como a Lei de Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion. Eu acho que muitas pessoas já conhecem. Sim. Né? Ele é um apresentador na TV. Essa lei, ela cria a carteira de identificação da pessoa com TEA, que, como Fátima também pontuou no decorrer da fala dela, brilhantemente, que assim, não dá para a gente identificar o autismo visualmente. Então, essa carteira de identificação, ela é o intuito justamente de quê? Essa legislação, ela vem com uma resposta à impossibilidade de identificar o autismo visualmente, o que com frequência gera obstáculos ao acesso a atendimentos prioritários e a serviços aos quais os autistas têm direito, como estacionar em uma vaga para pessoas com deficiência, filas e etc. Então, essa lei, ela possibilita que as pessoas com transtorno do espectro autista também tenham atendimento preferencial. Outra questão importante é sobre a Lei 8.899 de 94, que garante a gratuidade no transporte interestadual à pessoa autista que comprove renda de até 2 salários mínimos. A solicitação desse benefício deve ser feita no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social do seu município. Então, essas, João, são alguns direitos, alguns benefícios que a criança ou a pessoa com autismo pode buscar. Muitos, né, Josimara? Muitos, inclusive, né? São muitos benefícios.
Isso, e tem outros, inclusive, como Fátima pontuou também, e que é importante que a gente estimule e lute cada vez mais para que tenha mais políticas públicas mesmo, para que eles possam ter o suporte que eles precisam para um desenvolvimento saudável. Então, é importante que busque conhecer quais são os direitos para ir atrás disso. Então, esses são alguns. E se caso algum ouvinte, alguma pessoa tiver alguma dúvida e queira me perguntar, queira me procurar, pode me procurar nas redes sociais, que eu estarei à disposição, no que for possível, ajudar, orientar, contribuir como pessoa ou como psicóloga, eu estarei à disposição. E sobre isso, Josimara, a Fátima tem a completar também. Pode falar, Fátima. Então, Josi, eu gostaria de falar para as famílias autistas também que têm renda inferior a 1/4 de salário mínimo, tem direito ao BPC. Muito importante também, importante, né? O BPC. Isso mesmo. Essa lei, a Lei 7.611 de 2011, ela dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, que é o AEI, que eu também não pontuei. Essa outra é a lei orgânica, que é o LOAS. Ela oferece o BPC para ter direito a essa renda. A família, ela precisa ter uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo. E esse benefício, ele precisa ser solicitado. Para ser solicitado, a pessoa precisa ter um cadastro no CAD único e depois disso fazer um agendamento no INSS para que faça a perícia e assim dar andamento ao direito da pessoa. Muito bem, muitos benefícios inclusive, né? É isso, Fátima, também. Isso, eu gostaria de falar que essa lei Romeu Mion, nós já encaminhamos um projeto para a Câmara de Vereadores para que seja implantado aqui essa carteirinha que dá vários benefícios para as pessoas autistas, como Josi pontuou, que é uma deficiência invisível, e com essa carteirinha dá direito a essas crianças. É uma visibilidade, adultos, né? E não tenho que ficar explicando muita coisa, né? Se chegar, mostra a carteirinha, pronto, já dá o benefício para essas pessoas. Muito bem. Chegando ao final da nossa entrevista, maravilhosa entrevista, viu? Não tenho nem palavras para agradecer. Fátima chegou aqui nos estúdios com essa blusa maravilhosa, para quem está acompanhando aí pelo Instagram. Autismo, respeito para todo o espectro. Sua consciência faz parte da luta. Essa camisa maravilhosa que ela está vestida, azulzinha, como ela falou também. Muito obrigado mesmo pela sua participação, Fátima. Muito obrigado, Josimara, que está lá em Bipitanga. Não pôde vir presencial, mas participou muito bem. Estamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no celular, que eu acredito que está até com a bateria descarregando, porque 1h21 que ela está aqui na ligação, na linha. Obrigado, viu, Josimara? A gente agradece muito mesmo pela sua participação. Agradeço demais a participação de vocês duas aqui, todos os ouvintes aqui, então não tem nem como a gente passar todas as informações. Depois do intervalo, eu vou ler todas as mensagens que o pessoal mandou aqui também. A gente agradece todos que ouviram pelo 103,9 FM, pelo site, pelo aplicativo e também pelo Instagram. Muito obrigado a cada um de vocês. E aí, para finalizar, eu deixo o espaço para as considerações finais, para aquela mensagem para as pessoas, né, que não conhecem alguém ainda com autismo. Eu queria que, primeiramente, Josimara falasse, desse as suas considerações finais, e aí Fátima terminasse aqui nos estúdios. Fiquem à vontade. E muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Acredito que todas as pessoas ficaram muito bem esclarecidas sobre o autismo. Vocês explicaram muito bem. Pode falar, Josi. Ótimo. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre autismo, tem muita informação sobre esse assunto ainda. E esse espaço, ele propiciou para que a gente falasse um pouco sobre essa demanda, um pouco sobre esse assunto que é tão relevante, né, para as pessoas que têm crianças com o diagnóstico. É importante, o que eu quero passar é justamente essa questão, o quanto que é importante buscar informação, buscar parcerias, ir atrás dos direitos dessas crianças, dessas pessoas,
E outra coisa importante, detectou, notou algum atraso no desenvolvimento, busque ajuda, converse com o psicólogo, tire suas dúvidas, busque um neuropediatra, vá atrás da avaliação, estimule precocemente essa criança, porque a estimulação precoce vai ajudar com que ela se desenvolva de uma maneira satisfatória, aproveitar o momento da primeira infância, que é um momento onde a criança ela tem uma facilidade maior para aprender, por conta que o cérebro está ali a todo vapor em desenvolvimento. Então, assim, na dúvida, procure ajuda, né? Procure um profissional para esclarecer e tirar as dúvidas. E outra sugestão é justamente sobre essa questão dos pais. Converse com os pais, tire dúvidas com outras pessoas que também passam por situações parecidas. Isso ajuda a aumentar o leque de informações e também trabalha essa questão da rede de apoio e da empatia, como Fátima pontuou muito bem. Obrigado, Josimara. Obrigado mesmo. E agora, Fátima, pode deixar suas considerações finais e a sua mensagem, Fátima. Eu quero agradecer a João pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu acho que a informação é uma arma poderosa para que essas famílias consigam todos os direitos que essas crianças têm. E quero parabenizar a Josimara, que ela falou brilhantemente sobre o autismo. Eu acho que se a gente ajudar uma pessoa com essas informações, a gente já vai estar muito feliz, né? Com certeza. O objetivo já vai ter alcançado. Então é isso, gostaria de deixar abraços aqui para toda a minha família, meus sogros, meus pais, toda a minha família que está me ouvindo, que sempre me apoia. Para minha amiga Gisele, que está lá na comunidade de Jiboia, que ela me deu muita força. A Flávio também, que sempre a gente está trocando ideias, né, sobre isso. E agradecer a meu marido também, que é parceiro, que é muito importante, né, que o pai também participe ativamente da criação dessa criança. E é isso, quero agradecer no que eu puder ajudar qualquer mãe, qualquer família, pode pedir ajuda para mim, pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar comentários lá nos meus vídeos no YouTube. É um prazer sempre ajudar com o pouco que eu tenho. Muito bem, é como a ouvinte nossa aqui que está ouvindo lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, falou. Fátima é uma mulher guerreira. Muito bem. Obrigado, viu, Fátima? Obrigado, Josimara, também pela sua participação. Sempre vão ser bem-vindas, tá bom? Abraço. Muito obrigada. Valeu. Um abraço para todos.